Olá, estamos começando o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. João Luiz Faustini Lopes. O professor Faustini é procurador do Estado e titular da cadeira de Direito Penal para os alunos do curso de Direito do terceiro ano e também do quinto ano na prática penal. Nós vamos conversar com o professor Faustini sobre questões de natureza processual penal, tomando como base esse lamentável caso que a mídia tem divulgado, que é o caso da menina Isabelle. Professor Faustini, muito obrigado pela presença do senhor aqui mais uma vez no programa Nosso Direito. Eu não gostaria de falar do caso especificamente, mas gostaria de aproveitar o caso para a gente passar algumas informações para a população de como funciona a questão processual dentro de um inquérito, dentro de um processo penal de uma forma em geral. E a primeira pergunta que eu faria ao senhor é o seguinte: nós verificamos aí que a mídia e também a população de uma forma em geral tem a curiosidade, tem a vontade de conhecer as informações que vão para o inquérito policial, que o delegado passa a ter conhecimento, os investigadores, a questão técnica e etc. Então, a primeira pergunta eu perguntaria: o inquérito policial, professor Faustini, ele é uma peça pública, ele é um instrumento público, qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação? Como é que começa o inquérito policial? E, repito, a partir daí, se tudo que vai para o inquérito, qualquer pessoa pode ter conhecimento. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui na TV Uniara, poder participar desse programa. Com relação ao inquérito, o inquérito policial, ele é sigiloso por essência. Então, o delegado de polícia, ele que é a autoridade que preside o inquérito, ele deve buscar todos os elementos para descobrir a autoria, a materialidade do crime. Porém, não é dado ao inquérito ser vistoriado, ser verificado pela imprensa, pelo público em geral. Ele tem por objetivo somente o titular da ação penal, que é o Ministério Público, na ação penal pública, ou no caso de ação penal privada, que é a vítima que tem interesse, é a vítima que vai poder, após a conclusão do inquérito, verificar o que foi colhido ali, né? Então, desvirtua, né, a essência da investigação policial ser divulgada a todo momento informações técnicas ou até da própria testemunha, ou depoimento de quem quer que seja no inquérito ao público em geral. Eu até colocaria realmente nesse sentido. Me passa a ideia, professor Faustini, que atrapalha, inclusive, as investigações, porque na medida em que os investigados estão tomando conhecimento dos passos a serem dados pela autoridade policial, eles podem se prevenir e evitar ações que poderiam até denunciá-los. É verdade. E, além disso, faz com que a defesa, né, ela seja obrigada, em alguns casos, como esse que nós estamos tomando como base, a produzir prova antes mesmo de estar instaurado um procedimento processual, de uma acusação formal. Do momento, né, próprio. Então, é cobrado da defesa explicações sobre dados que foram retirados do inquérito de uma forma lícita ou não, ética ou não, né, para que adiante a defesa como se o julgamento fosse público. Né? E que não é isso o que acontece, na verdade. E eu perguntaria também, essa questão da participação da defesa e também, para sermos aqui bastante imparciais, a questão da participação do Ministério Público, do promotor de justiça. É comum, é obrigatório, eu diria até, eles têm esse direito de participar, tanto a defesa quanto a acusação, já desde o início das investigações? Não me parece que o delegado aí estaria talvez até, digamos, num fogo cruzado, o que impediria até ações do delegado. O que o senhor pode nos informar sobre isso, professor Faustini? O inquérito policial, ele é presidido pelo delegado de polícia. A função de polícia judiciária é do delegado de polícia, ele que preside. É incomum, pouco usual, a acusação, né, o Ministério Público participar da fase inquisitiva, da fase pré-processual. Em alguns casos de relevância, é praxe, costume, o Procurador-Geral de Justiça designar um promotor para acompanhar a investigação. Só acompanhar, porque a presidência do inquérito é do delegado. Quem determina as provas, que devem, as diligências, faz as perícias, as perguntas, inquire testemunhas, interroga o suspeito, o indiciado, é o delegado de polícia. A defesa também tem acesso, até o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil assegura o acesso do advogado aos autos de inquérito policial para consultar. O caso, também utilizando como base, aí, como referência, esse caso da menina Isabela, né, houve uma prisão temporária, né, e certamente os advogados tiveram que acessar, ter informações do inquérito para entrar com habeas corpus, o que possibilitou a liberdade, né, desses acusados, desses indiciados. Então, a defesa também tem acesso nesse aspecto. Quer dizer, para até permitir que ela faça uma defesa no sentido de revogar a prisão impedir, que foi decretada ou impedir um ato coativo, ilegal, que seja praticado contra aqueles que eles estão patrocinando a defesa. Perfeito. Agora, professor Faustino, uma outra coisa também ainda, só tomando como base o caso, apenas para exemplificar e para a gente conhecer melhor todo esse andamento processual do inquérito, etc., a questão do prazo, né? A gente tem escutado muito aí se falar que esse caso está tomando um prazo diferenciado, está tomando uma proporção diferenciada e por isso, então, estão se acelerando as informações e etc. Eu até perguntaria se essa aceleração aí dessas informações, se isso é ruim, é bom. Como é que funciona a questão do prazo do inquérito policial, professor Faustino? No caso de réu ou indiciado solto, né, o prazo é 30 dias para a conclusão das investigações. Esse prazo pode ser prorrogado, né? Então, não estando nenhum dos suspeitos envolvidos, ali, investigados, preso, o inquérito policial tem 30 dias para terminar, porém ser prorrogado por mais 30 dias. A pedido do delegado. A pedido da autoridade policial, diante da necessidade de novas investigações, novas diligências, aguardar um laudo, uma coisa mais complicada. Então, é possível dilatar esse prazo. Se houver prisão, então, em razão da investigação do caso, há um suspeito preso, aí, então, o inquérito policial deve terminar em 10 dias. 10 dias, aí o prazo está preso. Para que ele estando preso, 10 dias é um prazo menor, porque se há uma pessoa presa, se presume que já há elementos suficientes para uma acusação formal já no processo. Perfeito. Professor Faustino, e agora, na sequência, terminado o inquérito, então, já feito tudo o que tinha que se fazer, qual é o caminho desses documentos? Como é que funciona essa tramitação? No caso do procedimento do júri, como é o caso que nós estamos aí tomando como base, feito o inquérito policial, remete-se ao Ministério Público, né? O Ministério Público examina os autos do inquérito, entendendo que há ainda alguma diligência, alguma prova necessária para formar o seu convencimento, ele pode requerer ao juiz que seja remetido os autos do inquérito para novas diligências, né, para uma melhor apuração dos fatos. Volta para a delegacia. Volta para a delegacia, o delegado cumpre aquelas determinações, aquelas diligências pedidas pelo Ministério Público. Caso o inquérito vá ao Ministério Público e ele acha que seja presente todos os elementos necessários, ele vai oferecer uma denúncia. Aí inicia realmente a acusação formal, né? Feita a denúncia, o juiz vai analisar se também estão presentes os elementos para a instauração do processo, recebe essa denúncia e determina a citação dos acusados. E a partir daí aí começa o processo interrogatório propriamente e assim por diante. Vai até, no processo de crime contra a vida, vai até a pronúncia. E a sentença de pronúncia é uma sentença de admissibilidade a julgamento no júri, né? Então, havendo elementos suficientes, né, de autoria e materialidade, vai para o julgamento no plenário do júri e lá vai ser decidido se ele é condenado ou absolvido na acusação feita inicialmente. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos conversando no programa de hoje com o professor Dr. João Luiz Faustini Lopes, que é titular da cadeira de Direito Penal aqui no curso de Direito da Uniara. Nós estamos falando sobre o procedimento dos crimes de homicídio de uma forma em geral, tomando aí como base esse lamentável caso da menina. Professor Faustini, perguntaria, ainda na questão das provas lá na fase do inquérito, né, nós vimos também que se fez a chamada reconstituição do crime, né? Toda a imprensa acompanhando, eu ainda volto a questionar se isso é bom, se isso é ruim para as investigações, mas o fato é que foi dada aí a participação da imprensa, foi divulgado de uma forma bastante forte em toda a mídia nacional, mas os suspeitos não participaram desta reconstituição, né? Eu perguntaria, eles eram obrigados a participar e mais, eles eram obrigados, por exemplo, a confessar ou, enfim, manifestar informações que poderiam incriminá-los? Como é que funciona isso no inquérito, professor Faustini? Bom, com relação à participação na reconstituição, eles não são obrigados a comparecer, até porque o mesmo princípio que autoriza eles se manterem em silêncio no interrogatório, também autoriza eles não comparecerem na reconstituição. Até porque não é ninguém obrigado a produzir prova contra si próprio. Né? Então, como havia ali na reconstituição somente uma linha, né, de investigação, já indicando né, que eles seriam os culpados, né, pelo crime, então eles não compareceram, eles não podem sofrer qualquer consequência jurídica em relação a isso. Perfeito. Né? Da mesma forma, quando interrogado, eles podem se manter em silêncio. Tanto na polícia quanto em juízo. Tanto na polícia como em juízo. E da mesma, manter em silêncio ou ofertar versão qualquer que lhe seja mais favorável. Né? Quem tem o dever de produzir a prova quanto à autoria, materialidade do crime, é a acusação. O promotor de justiça. O promotor de justiça, o Ministério Público, é que tem que produzir a prova, o Estado, né? Produzir a prova da culpa dos acusados. Né? E não o inverso. Professor Faustini, agora já voltando então para a questão do processo em si. O senhor disse no primeiro bloco que uma vez então terminadas as investigações, o processo vai para o promotor de justiça oferece uma acusação chamada de denúncia, o juiz recebe essa denúncia. Muita gente quer saber a respeito da prisão. Essas pessoas que estão sendo acusadas de um crime bárbaro, como é o crime de homicídio, podem ser presas, não podem ser presas? Em que momento elas podem ser presas? Como é que funciona a questão da prisão, professor Faustini? Até que haja uma sentença condenatória definitiva, um julgamento, no caso, pelo tribunal do júri, com qualquer, decorrendo um período para recurso, não havendo qualquer recurso à defesa, eles não podem ser presos, salvo que haja uma prisão processual, que seria a prisão preventiva, que só é possível quando houver perigo para a ordem pública. O que significa isso? Que eles, tudo indica que eles vão cometer outros crimes. Perfeito. Da mesma espécie ou de espécie diversa. Perigo para a instrução processual. Vão desaparecer com provas, vão tumultuar o processo, vão coagir testemunhas. Ou que haja perigo para a aplicação da lei penal, ou seja, vão fugir. Perfeito. Então, caso eles comecem a dilapidar o patrimônio, comprar passagem para o exterior, tudo isso demonstra que vão fugir. Aí é prisão preventiva. Não havendo nenhuma dessas situações, não se admite a prisão processual, que, como o nome diz, é uma prisão para o processo, instrumental do processo. Perfeito. Após eles serem condenados definitivamente, não havendo mais recurso, aí surge a prisão-pena. Vão cumprir a pena que foi aplicada. Aí eu perguntaria, inclusive nós tivemos também, apenas tomando como base outros casos, tivemos um caso já um pouco antigo lá do Pimenta Neves, do jornalista, e agora recentemente desse médico que também foi condenado
recentemente Jorge Fará, salvo engano, esse é o nome. E em nenhum dos dois casos o juiz decretou essa prisão, inclusive houve toda aí uma comoção social, as pessoas se manifestaram sobre isso, etc. Eu queria que o senhor colocasse, no momento em que o juiz encaminha o réu para o julgamento do júri, que é a chamada sentença de pronúncia, e também depois lá no momento do júri em que os jurados condenam esse réu, cabe prisão, professor Faustini? Então, da mesma forma, esses dois momentos é possível a prisão processual, né, se houver também aqueles elementos da prisão preventiva. Quer dizer que a regra, então, é o réu responder solto. Em liberdade. A regra é o réu responder em liberdade. A prisão processual, preventiva, a prisão por pronúncia, a temporária, são todas exceções. Deve ser feita uma distinção bem grande, né, da punição, né? É evidente que, em razão da repercussão desse caso, as pessoas, e também o rumo que a mídia tomou, já querem uma punição imediata e confundem, né? A prisão agora, antes de uma condenação definitiva, não tem natureza de punição, né? Não é uma antecipação da punição. Né? Então, somente após a condenação definitiva. Antes se presume que eles sejam inocentes. Perfeito. E aí, para falar da pena, então, eu perguntaria, nos casos de homicídio, qual é a pena, quanto pode chegar essa pena, tomando esse caso como base e outros também, professor Faustini? Bom, o homicídio, ele pode ser homicídio simples, né? Que Nelson Grier, que utilizava essa denominação, homicídio simples, que o homicídio não pode ser simples, homicídio é um crime grave, mas é o tipo básico. Seria a pena de 6 a 12 anos. Certo. O homicídio qualificado, né, a pena é de 12 a 30 anos. Nesse caso específico, como envolve vítima menor de 16 anos, criança, a pena ela aumenta de 1/3. Então essa pena pode ser de 16 a 40 anos. De 16 a 40 16 a 40 anos. Mas no Brasil me parece que há uma regra que ninguém cumpre mais que 30, é isso mesmo? No Brasil, o máximo da pena privativa de liberdade de forma ininterrupta é 30 anos. Então, o máximo que ele pode ficar preso de forma ininterrupta, direto, tá, é 30 anos. Mesmo que o sujeito seja condenado a mais do que isso, ele fica... 30 anos. 30 anos. Porém, todos os benefícios da execução penal, né, no caso, progressão de regime, saída temporária, será baseado, né, em face da pena aplicada, que seria 40 anos. Perfeito. Esse crime é crime equiparado, crime hediondo, né, equiparado hediondo, então ele teria que cumprir aí no mínimo de 2/5 da pena para ter progressão de regime. Perfeito. E a questão, o senhor falou, é crime hediondo, para ele poder sair, ele tem que cumprir uma boa parte desta pena. Mas eu perguntaria, aquela situação dele manter bom comportamento, trabalho na cadeia, isso também favorece em alguma coisa? Favorece. Professor? Se ele tiver um bom comportamento, se ele trabalhar, vai ter remissão, abate na pena, né, e ele poderá recuperar a sua liberdade de forma mais rápida. Mas cumprindo 2/5, ele sai do fechado para o semiaberto, que é prisão ainda. Aí lá vai cumprir mais 2/5 para depois ganhar o aberto. Então, não vai ser tão rápido assim se ele for condenado a uma pena máxima. Né? Perfeito. O nosso programa, infelizmente, chega ao final. Nós tivemos aqui a proposta apenas de trazer algumas informações processuais para o telespectador, tomando como base esse lamentável caso, é verdade, mas não tratando do caso especificamente. Professor Faustini, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no programa Nosso Direito e lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Eu agradeço também o convite, estou sempre à disposição. E a única coisa que eu lamento é a divulgação tão grande num fato tão triste para a família que está comovendo todo o Brasil. Sem dúvida. Professor Faustini, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.